Olá, alunos. Voltamos novamente, né? Vamos falar um pouco mais do capítulo 7, que é o nosso último capítulo da apostila, que ele é um pouquinho extenso, e a gente vai estar falando um pouquinho mais a respeito, ah, não só, né, da vida pessoal do pastor, mas também das necessidades espirituais do pastor. E eu não poderia esquecer dessas questões, né, que fala a respeito do pastor para o pastor, o líder, ele ter um bom ministério, é que ele tem um grande, eu falei do grande desenvolvimento intelectual, mas eu queria também falar do desenvolvimento espiritual, tá? O desenvolvimento espiritual é fundamental. Não devemos buscar somente o intelectual. O espiritual e o intelectual, eles precisam andar juntos também. Então, falando desse desenvolvimento espiritual, o pastor ele precisa ter uma vida de oração. Ele precisa ter uma vida de oração, estar orando, estar buscando. Isso é fundamental, que o líder, o pastor, ele tenha uma vida de oração. E eu cito aqui um exemplo da Bíblia que eu gosto muito, dos evangelhos, né, que Jesus, ele, e vocês também conhecem, bem prático e simples, né, e muita gente conhece, que Jesus ele deu um grande exemplo para os discípulos a respeito da questão de buscarmos, termos uma vida espiritual com Deus, quando Jesus ele ia para o monte com os discípulos, né? Vocês lembram? Para orar, para falar com Deus, para falar com o Pai. E Jesus levava os discípulos com ele. E quando Jesus estava ali orando, né? Cada um ia para um canto para orar. Quando Jesus acabava de orar, olhava, os discípulos estavam dormindo, né? E Jesus, várias vezes isso acontecia, e Jesus falava para eles: olha, vocês estão dormindo, momento de buscar a Deus, buscar o Pai, e vocês dormem, né? Isso acontecia várias vezes. Então Jesus, na verdade, estava querendo mostrar para eles a importância da busca, de buscar a Deus, de ter uma vida de intimidade com Deus. E ia para o monte, né, com uma referência de estar ali separado, né, longe de todos, ali separado, porque era um momento especial, um momento muito especial, para que ninguém viesse atrapalhar aquele momento, né? Sabemos que não é só no monte que nós devemos ter esse momento de busca, né? Você pode buscar no teu quarto, né, em um local reservado que você desejar, mas Jesus no monte, como um dos lugares também reservados, e muito bom, né? Muito bom das pessoas estar. Eu gosto muito de estar no monte. Não sei se vocês gostam também. Eu gosto muito de estar, de buscar, de estar ali no monte, né? Nós também podemos buscar também no nosso quarto, um local íntimo nosso, né, particular para nós buscarmos. Eu gosto muito de estar buscando no monte. E Jesus falava isso para despertamento dos discípulos, né, para mostrar para eles a necessidade deles terem uma vida espiritual com Deus e para eles se prepararem também para as lutas que iriam vir, né? E nós vimos depois, nós vimos exemplos que eles, né, chegavam para Jesus e perguntavam por que certos atos, né, que Jesus fazia e tinha êxito, né, e acontecia. Vamos dar exemplo de milagres, né? Dá um exemplo prático de libertação de enfermos, né? Jesus expulsava ali os demônios e a gente lembra daquela parte, né, que aquele homem pede para os discípulos de Jesus expulsar, né, os demônios e eles ali não conseguem, né? E eles ficam frustrados com isso e vão até Jesus e perguntam: mestre, por que nós não conseguimos? Por quê? Nós andamos contigo, estamos com o Senhor, ceamos com o Senhor, estamos do seu lado, nós não conseguimos, por quê? Né? Jesus vai e deixa claro: olha, porque essa caça de demônios só sai com jejum e oração. Na verdade, ele está querendo dizer assim: vocês precisam ter uma vida de oração, vocês precisam se consagrar, vocês precisam orar mais, falar mais com Deus, dialogar mais com Deus.
Vocês precisam, discípulos, de terem uma vida de oração. Jesus quer dizer isso, não é de qualquer maneira que vocês vão expulsar demônios. Vocês precisam ter uma vida de oração, de consagração com Deus. E nós vemos isso que depois Jesus morre, ressuscita, né, vai para o Pai. E depois isso acontece. Isso acontece. Eles passam a orar mais, eles passam a buscar mais. Nós vemos exemplos de Pedro, João, Tiago, né, que passam a ter uma vida de oração e expulsam demônios, curam enfermos, né? Tudo relacionado a essa busca. E o pastor ele precisa não só da parte intelectual, que é muito importante, que é fundamental, o pastor buscar conhecimentos, tanto teológicos como científicos também, né? Tanto na área teológica como também na área de humanas, de ciências humanas, como eu falei, geografia, história, né? Pedagogia, parte pedagógica, como também que ele vai precisar ensinar, ele vai precisar muito da parte pedagógica, desse conhecimento pedagógico, né? Na área do ensino, como também na parte da psicologia. São ciências que ele vai utilizar, ele vai precisar, não tem como. O pastor ele vai precisar dessas ciências para ajudá-lo, né? No seu ministério. Não tem para onde correr, ele vai precisar. Mesmo que ele corra dessas ciências, elas vão acabar esbarrando nele. E ele vai ver a necessidade de um estudo aprofundado dessas outras ciências. Mas ele precisa ter uma vida de oração, uma vida de comunhão, de busca, de intimidade com Deus, né? Muito importante. Ele vai passar por situações, né, que, dá um exemplo, né, ele vai estar em situações que na igreja o demônio vai se manifestar em alguém ali e ele vai ter que expulsar esse demônio. A primeira pessoa que eles olham quando tem uma pessoa endemoniada na igreja é para quem? O pastor. É com o pastor. É ou não é, gente? É com o pastor. Aí imagina, né? O pastor fica com receio, não vai, ou vai e não consegue. Olha a situação que fica com o pastor, né? Sabendo também que para esses casos de um pastor não conseguir expulsar um demônio, não é relacionado somente à busca, não é porque ele está buscando pouco, não, tá? Não é porque o pastor não conseguiu expulsar aquele demônio, porque ele está buscando pouco, que ele está orando pouco, ou porque ele não está orando, não. É muitas das vezes a vida desse pastor. Como está a vida desse pastor? Gente, os demônios, eles conhecem, eles sabem como está as nossas vidas. Se nós estamos errados em algum ponto, eles ali na hora, eles mesmos falam isso. Um exemplo prático, muito prático, eles falam: quem é você para me expulsar? Você fica lá no monte orando, você ora lá na tua casa, mas a tua vida, eu sei. Olha o que eles falam isso. A gente vai, né, vivenciar essas questões no dia a dia ministerial. Eles falam porque eles sabem. Os demônios, eles são muito organizados, eles se comunicam e eles vão falar: quem é você para me expulsar? Olha a tua vida como é que está. Toda errada, você está fazendo um monte de coisa errada. Você não tem caráter. Olha, gente, a importância de ter uma vida em comunhão com Deus, de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, de caráter, né? Os demônios sabem. E a gente tem um exemplo na Bíblia, bem prático, muito conhecido. Vocês devem conhecer aquela parte onde onde aqueles demônios, né? Aqueles homens que viam, né, as coisas que da forma que Deus usava Paulo ali, expulsava demônios, curava os enfermos, e aqueles homens queriam se comparar também a Paulo e falavam: o que Paulo faz, a gente também vai fazer. E foram até, né, as pessoas ali que
que estavam endemoniadas para expulsar aqueles demônios. E os demônios olharam para aqueles dois homens e falaram para eles. Olha só que interessante. Depois eu vou passar para vocês essa referência. E falam para eles assim: olha só interessante, gente, que esses demônios falam. Para aqueles homens que queriam imitar Paulo. Paulo, ele era muito usado por Deus. Não era só por ele ter uma vida de santidade, não era só por ele ter uma vida de oração, mas era por ele ter caráter, por ele ter uma personalidade, por ele ser uma pessoa humilde e por ele ter um caráter muito grande, por ele estar agradando a Deus acima de tudo, por ele estar agradando a Deus acima de tudo. A gente junta o caráter, junta a oração, junta a intimidade com Deus, mas também o resultado disso tudo é de estar agradando a Deus. A gente soma caráter, o ético, a simplicidade, a humildade, ser humilde, vai somando todas essas qualidades que vai resultar no reino de Deus, agradando a Deus, agradando a Deus. Então, Paulo, ele estava agradando a Deus, ele estava no centro da vontade de Deus. Deus se agradava de Paulo. As pessoas viam que ele é um homem de Deus, e os demônios também, eles veem isso, quando a pessoa é ou não é um homem de Deus. E olha o que eles falam. Aquelas pessoas que estavam endemoniadas, olha o que os demônios falam através daquelas pessoas ali. Conheço Jesus e conheço Paulo. E vocês quem são? E diz a palavra, foi assim, terrível, né? Porque aqueles demônios espancaram aqueles homens, né? Rasgaram a roupa deles, apanharam muito. Mas na verdade, sabe o que os demônios queriam dizer? Falaram assim: olha, nós conhecemos Jesus, o Filho de Deus, que representa o amor, a humildade, o caráter, que morreu por todos e ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai. Eles queriam praticamente botar essa questão assim, né? Olha, conhecemos Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus, e conhecemos também Paulo, servo de Deus, homem de oração, de princípios, humilde, de caráter, que ama o próximo. Esse tem autoridade, esse tem vida com Deus, esse nós respeitamos, esse pode nos expulsar, mas vocês não, vocês têm a vida toda errada, não são humildes, não têm caráter, enganam, mentem, roubam. Vocês não têm capacidade. Era isso, gente, que os demônios queriam relatar. Então, para ver a importância do pastor ter uma vida de comunhão com Deus. Interessante, né? Essa questão aí que eu passei para vocês. Depois eu vou passar a referência onde está essa passagem para vocês darem uma analisada. Prometi para vocês passar de referência, mas eu vou estar passando para vocês. Bom, gente, espero que vocês estejam, né, gostando da nossa aula, e os alunos novos, né, que estão chegando também, chegaram bastante alunos aí, espero que também vocês estejam gostando. Deixa eu ver se tem mais um ponto só para a gente fechar aqui. Na parte do pastoreio, né? Parte do pastoreio, o pastor, como eu falei lá atrás, o pastor, ele precisa de ajuda. Ele é aquela pessoa que ajuda, ele é aquela pessoa que orienta, é aquela pessoa que está ali para apacentar, para cuidar, mas ele também precisa ser tratado, ser cuidado. Então aí entra o pastoreio de pastores, né?
a nossa igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular. Eu creio que também tem, né, tem outros irmãos também que estão fazendo o seminário teológico nosso, que são de outras denominações. E eu creio também que, eu falando aqui, vocês vão lembrar, de repente, na igreja de vocês também tem, né, esse pastoreio. O pastoreio é uma forma, é uma reunião que é feita com os pastores, né, para dar palavra para esses pastores, para dar incentivo, né, para cuidar deles, né, para dar uma orientação para eles, né, para aquilo que eles precisarem, né, para auxiliá-los, né, porque eles apacentam, os pastores apacentam, mas eles precisam também serem tratados, precisam serem ajudados. Lembra daquela história que eu contei para vocês na aula, né, lá atrás, no início, falando daquele pastor que estava com problema, né, e a igreja não se ligou para esse ponto de procurá-lo. Um membro, um diácono foi lá procurá-lo e viu que realmente o pastor estava com um problema e ajudou esse pastor. Na verdade, foi quem pastoreou esse pastor, quem cuidou desse pastor, né, que aconselhou o pastor. Então, por isso a importância desse pastoreio. A nossa igreja ela tem esse pastoreio, né, que é feito sempre, se não me engano, uma vez por mês, né, devido à pandemia, tem reduzido, né, esses encontros, mas nós temos esses encontros, esse pastoreio, né, temos também tem o pastoreio estadual e aquele regional, né, que é a superintendência, que o pastor marca, aquela reunião com os pastores, aquela confraternização, né, e ali eles trocam ideias, procuram ali de alguma forma o pastor líder ajudá-los, né, e auxiliá-los ali nas dificuldades que eles tiverem, não só em relação ali em dirigir a igreja, mas muitas vezes também em relações pessoais, né, às vezes a família, alguma coisa assim. Esse pastoreio é importante para isso, gente. O pastoreio é importante para ajudar os pastores. Como eu falei, os pastores estão sempre prontos para ajudar, mas eles também precisam de ajuda. Então, a gente vai fechar nesse ponto aqui e na próxima aula nossa eu vou estar falando mais um pouquinho do capítulo 7 para vocês, para a gente fechar, tá? Vou trazer outros pontos também muito importantes para vocês, vai ser a nossa aula final. Gente, então espero que vocês estejam gostando da nossa aula. Comentem aí, vocês não falam nada na nossa plataforma, ninguém fala nada, eu fico sem saber se vocês estão gostando da aula, se vocês estão entendendo, né, da aula. Então eu queria muito que vocês comentassem, né, comentem aí, vai lá na nossa plataforma e fale, né, professor, eu não estou gostando da aula, professor, eu estou gostando, professor, eu estou com dúvidas, né, a gente vai marcar para a gente tirar essas dúvidas, a gente já se preparar para a prova. Então se preparem já, né, para a prova. A gente vai dar um resumo para vocês, fiquem tranquilos, né? Essa prova não vai estar difícil, mas a prova para ser fácil, ela só se torna fácil se nós estudarmos, né? Vocês não concordam comigo? E eu creio que vocês estão estudando, estão assistindo essas videoaulas, mas eu queria que vocês falassem aí, comentem, ninguém fala nada, fica todo mundo mudo aí. Nós temos uma plataforma que eu queria dialogar com vocês, que eu queria muito conversar com vocês. Então utilize essa plataforma aí, né? Nossos vídeos também estão no YouTube também. Vai lá também e participa, gente. Então fique com Deus, até a nossa próxima aula. Que Deus assim nos abençoe. Amém, gente? Até a próxima. Fique com Deus aí.